Lucas capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, teu amor, a tua direção e o teu cuidado sobre a nossa vida. Possa nos abençoar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Irmãos, se você ler o contexto desses versos, ou a perícope inteira desses versos, você vai se deparar de uma forma maravilhosa com Jesus recebendo um convite para ir para a casa de Simão. E, é claro, quando Jesus chega lá, senta à mesa para poder comer com Simão, os apóstolos estão ali, possivelmente alguns convidados de Simão e a sua família. Chega uma mulher com um vaso de alabastro e também de unguento, e ela derrama sobre os pés de Jesus, e ela enxuga com os seus cabelos, e ela começa a beijar os pés de Jesus o tempo todo. E Jesus conta uma parábola, e a parábola é dirigida a Simão, mas para que todas as pessoas possam entender, ele conta uma parábola. E nessa parábola que ele conta, ele diz assim: tinha um homem que devia 50 denários, e um outro devia 500 denários. E o Senhor perdoou tanto um como o outro. Quem ama mais? Ou quem é mais agradecido ao seu Senhor, Simão? E Simão disse: a quem foi perdoado mais. E Jesus disse: você está correto na sua observação. Realmente, a quem foi perdoado mais, demonstra mais amor. E depois de falar essas verdades,
ele faz 3 grandes declarações de Deus sobre as nossas vidas. 3 grandes declarações maravilhosas que você encontra no verso 48 ao 50. 3 grandes declarações que nós sabemos, mas algumas vezes em nossas vidas, parece que essas declarações não têm um certo sentido para nós. Por causa da situação da qual eu estou vivendo, ou você está passando, que as declarações que são verdadeiras e que você entende que são verdadeiras, faz com que você não compreenda completamente. Talvez por causa de um pecado que você cometeu e que você acharia que nunca iria cometer. Ou até mesmo, talvez por uma culpa de uma situação que você carrega e não deveria carregar, mas você se sente culpado por algo que você fez. Irmãos, infelizmente, o diabo nos acusa, pessoas podem nos acusar, e a nossa própria mente também nos acusa. A respeito de quem somos e do que Deus fez em nós e por nós. Então, nesse texto, Jesus fala sobre uma intensidade de amor. Que há pessoas que têm uma intensidade de amor maior que outras. Jesus Cristo diz assim: a quem muito é perdoado, muito será amado. Irmãos, é um negócio, ou muito me amará, é um negócio muito forte, mas nós precisamos entender as verdades de Deus sobre as nossas vidas. As verdades de Deus a respeito da profundidade do amor, a respeito do perdão, da salvação que o nosso Deus nos oferece. Então, 3 grandes declarações de Deus para as nossas vidas, precisamos compreendê-las sempre. E a primeira está no verso 48, que diz assim: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, pecados perdoados. Você sabia que Deus perdoou todos os seus pecados? Você sabia que se você encontrar alguém hoje, do tempo que você não conhecia Jesus, e a pessoa te conhecia lá naquele período, e começar a falar com você, talvez, de coisas que vocês viveram e fizeram juntos, de coisas contraditórias aos princípios de Deus. Você sabia que você está perdoado? Você sabia que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Você tem compreensão que não importa quem você foi, importa quem você é em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, o sacrifício único e suficiente de Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados. Então você precisa entender a respeito do perdão de Deus, do Deus que nos perdoa. Ele nos perdoa totalmente. Ele nos perdoa totalmente. Eu já conversei com muitas pessoas que tinham uma dificuldade em relação a algumas coisas. E eu vou contar uma delas. Uma pessoa tinha feito um aborto.
E aquilo martelava muito a mente e o coração. Porque Nova, sabendo já, por criação, não por questões da igreja, que aborto era algo pecaminoso. Que quem tem o dom de dar e tirar a vida só é um, que é Deus. E depois de crente, mesmo entendendo o perdão de Deus de forma racional, mesmo sendo membro de uma igreja, não compreendia que Deus tinha perdoado aquele pecado. Sabe, irmãos, parece que algumas pessoas precisam ler constantemente o que o apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim. Parece que todos os dias há uma necessidade de algumas pessoas entenderem isso. Que Cristo nos perdoou, há perdão divino, e o perdão dele é total sobre as nossas vidas. Imagine como é que vive uma família, um casal crente, aonde o marido vacilou, traiu a esposa, e quando a esposa descobriu, porque geralmente é assim, não é de outra forma, raros os casos que confessam, e algumas vezes acontece isso por causa do medo, medo de muitas coisas, medo das pessoas, medo de uma separação, uma série de medos. Imagine quando isso acontece, e a pessoa, e é o preço do pecado, que se arrependeu de fato e mudou de vida, e durante um período, ouvido seu cônjuge, mas você me traiu. Imagine o quanto isso fere. Imagine o quanto isso dói. Imagine o quanto isso traz lembranças que vai mexer profundamente nas emoções do indivíduo que ouve. Imagine em meio a esse caos e essa dificuldade dessa relação a dois. Imagine o quanto é demorado a pessoa a enxergar o outro com o olhar de Cristo, ou com o olhar redentivo, ou com o olhar da justificação, e entender que o outro é perdoado, ou qualquer outra falha grave que aconteça. E talvez para pessoas desse tipo, é difícil entender o perdão divino, porque sofre algumas consequências que ele mesmo ou ela plantou. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. As consequências do pecado não quer dizer que Deus não me perdoou. Então nós precisamos, de forma clara e objetiva, entendermos o perdão divino, o que Cristo fez. Ele nos perdoou completamente. Devemos fazer o mesmo pelas outras pessoas. Mas uma outra coisa que acontece, quando nós ouvimos essa declaração, os teus pecados estão perdoados, nós somos libertos da culpa. Nós somos libertos da ideia de carregarmos uma culpa pelo um ato que eu fiz.
somos libertos da carga. Sabe, irmãos, tem muita gente que não consegue viver plenamente, mesmo na igreja, porque carregam culpa, ou culpas, muitas, sobretudo porque fez algumas coisas erradas, porque criou de forma errada, porque não educou como deveria, porque deixou de fazer alguma coisa. Sabe, você não é perfeito. E você é um pecador que falha o tempo todo. Os maridos falham com as suas esposas, esposas com seus maridos, pais falham na criação dos seus filhos, filhos falham na obediência aos seus pais. A vida é assim, em relação interpessoal, nós falhamos com o outro. Algumas vezes, em relação interpessoal, nós nos chateamos, brigamos, nos ferimos, ou ferimos muito o outro. E talvez carregamos um sentimento de culpa tão grande, que através do perdão de Cristo, nós devemos entender que não precisa carregar nenhuma culpa mais. Eu vi em um enterro de uma mulher crente, os filhos crentes, desesperados igual ímpio. Não é que crente não chora e não tem dor sim com a perda. Isso é muito comum. O luto é salutar. Quem pensar diferente, isso é loucura. Uma hora estoura. Durante um período é muito salutar. Depois se torna uma doença. Então é normal chorar. Mas os filhos ficaram muito mal. E caíam no caixão e pediam perdão. Crentes, mãe crente. E sabe por quê? Porque a mãe adoeceu e os filhos não deram a atenção que deveria. Carregando um sentimento de culpa, algo doído, muito forte, porque fez algo errado. Essa declaração que foi feita para aquela mulher pecadora, é uma declaração feita para a minha vida e para a sua vida, que vale sobre qualquer circunstância de nossa vida. Os teus pecados estão perdoados. Mas por isso, pelo fato do Deus Todo-Poderoso me perdoar, eu preciso viver para a glória dEle. Eu preciso expressar o meu amor, a minha gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Um outro fato interessante é que quando nós entendemos que os nossos pecados estão perdoados, nós precisamos entender que há uma restauração na minha relação com Deus. A minha relação com Deus, ela é restaurada. E quando eu entendo que a minha relação com Deus é restaurada, eu tenho de ter prazer em me relacionar com Deus. Ou seja, eu preciso aprender a orar mais, que eu estou conversando com Deus quando eu oro. Eu preciso aprender
aprender a ler mais a palavra, porque eu estou ouvindo de Deus, eu preciso nutrir cada vez melhor a minha relação com Deus. Eu preciso entender que essa restauração foi restaurada plenamente em minha vida, e eu era criatura de Deus, e eu passei a ser filho de Deus. Eu preciso entender que o meu pecado me separava completamente de Deus. E quando Cristo me perdoou, é como Ele me abraçasse, e aquilo que me distanciava dEle foi rompido, todas as barreiras, e eu agora posso andar com Ele todos os momentos da minha vida. E diante dessa relação restaurada, eu tenho de ter prazer nesse Deus. Eu tenho de entender quem eu sou e viver como Deus me chamou para ser um filho amado dEle, em quem Ele tem alegria. Eu preciso viver assim. Sabe, irmãos, aqueles homens, quando viram Jesus Cristo fazer isso, os teus pecados estão perdoados, eles dizem: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que pode libertar alguém da culpa? Quem é esse que restaura a relação quebrada? Jesus, Ele estava mostrando ali na casa de Simão quem Ele era. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos amou, o Deus que se entregou, o Deus que restaura todas as coisas, o Deus que nele tudo é transformado, renovado, restaurado. O Deus que tem poder para remir todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. E muita gente não compreende isso e diz, e pensa: já que Deus já me perdoou os pecados que eu irei cometer, então eu vou viver de qualquer jeito. Aí você esquece que a sua relação com Deus foi restaurada. Você é filho dele. Você não precisa viver de qualquer jeito. Você vive como filho de Deus. Sabe, irmãos, coisa linda é você saber constantemente do próprio Deus: teus pecados estão perdoados. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz uma outra declaração. E essa declaração está no verso 50. Essa declaração diz assim: a tua fé te salvou. Sabe, irmão, Jesus Cristo olha para aquela mulher que chora aos seus pés e beija nos seus pés. Ela está chorando e ela está alegre, está expressando amor, gratidão diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim: a tua fé te salvou. Essa mulher, ela demonstra essa fé salvadora quando ela busca Jesus. E quando ela, em humildade, ela pega um alabastro, talvez o que ela tinha de mais precioso na sua vida, ou de mais caro, e ela derrama sobre os pés de Jesus, mas o mais importante não é o alabastro, é ela se derramando, se quebrantando, em humildade, em reconhecimento quem é e o que Jesus já fez. Mas ela, mesmo compreendendo o que Jesus já tinha feito por ela
ela precisava ouvir essa declaração: a tua fé te salvou. E a fé que essa mulher tem é uma fé em ação. É uma fé que se converte. Essa mulher pecadora, rejeitada, indigna pela sociedade, ela entende que ela pode chegar diante do Mestre em humildade. Mesmo que diante de algumas pessoas ela poderia ser rejeitada. Ela entende que Ele não irá rejeitá-la. Sabe, irmãos, eu já conversei com outras pessoas que têm dificuldade de orarem a Deus. Sabe por quê? Porque se sentem indignas de orar. A fé em ação. A fé em ação. É a fé que me leva a entender que o meu Deus não me rejeita. Eu posso ser rejeitado por muitos, mas eu entendo que eu preciso ir até esse Deus, porque Ele não me rejeita. A tua fé te salvou. Essa fé é demonstrada nos seus atos, na sua ação. E é claro que Jesus, no diálogo com Simão, ele diz: Simão, eu cheguei na tua casa, você não me deste nem água para lavar as mãos, nem os pés. Essa mulher com lágrimas molha os meus pés e me beija nos pés. Você entende? Quem já andou aqui em terra de chão? Aí, um pouquinho, graças a Deus. Aí, em roça. E de Havaiana? Todo dia? Ah, é verdade, verdade. Mas tem lugares que o chão é muito batido. Não tem muita poeira. Mas em caminho de roça, por exemplo, se você andar de Havaiana, você já olhou como é que fica os seus pés? É claro que o meu já é quase preto, é marrom. Mas aí fica muito sujo. Mas é muito mesmo. Imagine como estavam os pés de Jesus. Se ele chega na casa de Simão e Simão não dá água para lavar as suas mãos nem os seus pés. Estava extremamente empoeirado. E aquela mulher não está nem aí para isso. Porque ela entende o que Jesus fez. Ela entende que Ele não vai rejeitá-la. Mas ela precisava ouvir as palavras que Jesus fala. Então, ela se quebranta e beija. Ela experimenta uma fé que salva, que é uma fé em ação, mas em mesmo modo, é uma fé que transforma. Uma fé que é transformada pelo poder do amor e do perdão de Deus em sua vida. Ela experimenta de Jesus Cristo a fé que garante a salvação. Porque a salvação é por Jesus Cristo, por meio da fé. O único Salvador é Jesus, por meio da fé. E essa fé que ela tem é uma fé no Jesus Cristo, que transforma, que perdoa, que aceita qualquer um, mas transforma a vida plenamente. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Aquela mulher pode ter alguns anos, alguns períodos, alguns meses, ser estigmatizada por quem ela era. Mas isso não durou mais a vida inteira dela. Ela agora é uma mulher perdoada. É uma mulher salva
em Cristo Jesus e vive como tal. Por mais que alguém diga, quando ela passa, olha aquela ali, agora quer pousar de santa. Ela sabia quem ela era e quem era o Deus dela, que declarou para ela: os teus pecados estão perdoados, e que declarou para ela: a tua fé te salvou. Mas Jesus faz uma outra declaração, e a declaração que Jesus faz é assim: vá em paz. Ou seja, não fique mais carregando nenhum sentimento de culpa, não fique mais sem paz na sua vida, porque agora você tem paz com Deus, e em Cristo você está segura e você pode contar com a sua presença. Então a ideia de ir em paz é a ideia: você vai experimentar a partir de agora a paz de Deus, que nos dá segurança de vida eterna, que nos dá segurança de salvação, que nos dá segurança que Cristo, na pessoa do Espírito Santo, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde eu estiver, aonde você estiver, Ele está. Independente da circunstância, você pode experimentar paz. Mas essa paz com Deus, ou a paz de Deus, ela também proporciona uma ideia de uma paz interior, uma paz tão grande, que em meio aos desafios, as dificuldades, as tribulações, as tempestades da vida, a pessoa pode estar sereno e confiante no Deus do impossível, o qual ela serve, e é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então, experimenta da paz interior. Eu acho lindo Filipenses 4:7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e o seu coração. Eu acho lindo esse texto, irmãos. Sabe por quê? Porque é uma paz que nos dá uma serenidade, sobretudo em qualquer momento de tumulto. É uma paz que nos dá serenidades quando a nossa mente vem de forma agressiva e repetitiva nos bombardear com pensamentos de ansiedade. Nós sabemos em quem podemos confiar. A paz com Deus traz uma paz interior. Quando Jesus diz: vai em paz, a ideia é que ela possa experimentar também uma paz eterna, uma paz que garante esperança eterna de morada no céu, onde não haverá mais o pecado, nem sombra, nem lembrança dele. Não haverá dor, sofrimento, nem a separação entre nós e o nosso Deus, onde nós iremos desfrutar totalmente da graça e do favor de Deus de forma plena em nossas vidas. Quando Jesus diz: vai em paz, Ele está dizendo: você tem paz com Deus. Quando Ele diz: vai em paz, Ele está dizendo assim: você tem uma paz interior. Mesmo em meio às dificuldades, você pode confiar no Deus do impossível. Mas quando Ele diz também: vai em paz, Ele está dizendo assim: você tem uma esperança de uma paz eterna. Sabe, irmãos, isso nos dá uma alegria
e o entendimento dessas declarações de Jesus Cristo. Os seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Então, em meio aos momentos de crise, você pode estar em paz. Em meio aos momentos de dor, você pode estar em paz. Em meio aos momentos de incerteza, você pode estar em paz. Porque o seu Deus está com você. E você tem certeza da vida eterna nele. Eu não sei se todos aqui entendem a profundidade dessas 3 declarações. Mas são coisas que você nunca deve esquecer na sua vida. Teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. E vá em paz. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Diante disso, eu até me acelerei aqui, mas é rapidinho. Diante disso, uma aplicação pessoal é: receba o perdão de Deus, fortaleça a sua fé em Cristo e viva em paz. Receba o perdão de Deus. Não tem por que você não recebê-lo. Fortaleça a sua fé e vive em paz, porque Cristo está com você. E Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Porque algumas vezes, algumas situações das quais nós passamos, nós perdemos o entendimento do que é estar em paz, de confiarmos no Senhor e deleitarmos no Senhor. Deus tem misericórdia, porque algumas coisas que nós fazemos, nós não nos reconhecemos. Que possamos entender essa declaração, Pai, que o Senhor nos faz, que os nossos pecados estão perdoados, porque algumas vezes, ó Deus, nós não entendemos quem somos. Nós somos salvos pelo Teu sacrifício na cruz. Por causa do Senhor, nós experimentamos a condição de filhos, ó Deus. Ó Deus, e a melhor coisa que alguém pode ter é ser chamado pelo Senhor de filho. Nós precisamos, Deus, entender quem somos e o que o Senhor fez e quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como filhos Teus, amados Teus, em todas as nossas relações, Pai. Em todos os nossos negócios, em toda a nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, não permita, ó Deus, não permita nunca que a nossa visão ofuscada de nós mesmos, do mundo e do Senhor, da circunstância ou do que fazemos, possa tirar o senso do que o Senhor já fez. Visita o Teu servo e a Tua serva. Visita a Tua igreja. E restaura-nos, ó Deus, nas áreas que necessitamos ser restaurados. Nas áreas que necessitamos ser transformados. Nas áreas que precisamos ser moldados, ó Deus. Vem com o Teu Santo Espírito nessa manhã. E faz, ó Deus, em nós o que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém.